Hoje a gente tem começo de discussão de texto feminista. Hoje a gente fala sobre a tecnologia de gênero de Teresa de Lauretis. Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária. E se você tá chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo, que isso sempre ajuda mais gente a chegar por aqui. Bem, esse vídeo faz parte do nosso projeto Leituras Feministas para 2024 e a ideia é a gente ler textos clássicos, textos base do feminismo. Hoje a gente fala sobre a tecnologia de gênero e essa discussão vai ser em dois vídeos, num vídeo hoje e num vídeo daqui 2 sextas. É um artigo, a gente tem esse texto aqui num artigo, e eu inseri alguns artigos nesse recorte, nessa discussão para esse ano, justamente porque tem alguns materiais que não estão publicados por meio de livros, mas que ainda assim têm uma importância histórica nas discussões e nos avanços das discussões feministas. Inclusive, esse texto em específico, ele chega ao Brasil por meio de um livro bem importante da Heloísa Buarque de Holanda, que é Tendências e Impasses, o feminismo como crítico da cultura, que foi publicado aqui no Brasil em 1994, e esse texto da Heloísa trazia vários recortes, vários artigos e vários recortes de livros e traduzidos para o português de materiais que eram importantes lá fora. Então foi um livro bastante importante no momento em que a gente ainda não tinha uma teoria muito sólida brasileira produzida na passagem ali do século XX. Então foi um momento que foi um livro que foi importante justamente porque trazer esses textos, essas pensadoras que já estavam aí em ascensão lá fora. Esse texto, inclusive, A Tecnologia de Gênero, ele é os primeiros capítulos de um livro que a Teresa de Lauretis lançou e no qual ela vai analisar especificamente cinema e outras artes também, mas especialmente cinema. Então, é um material que tem alguns capítulos teóricos iniciais, que a gente vai discutir por aqui, e aí depois a gente tem alguns capítulos e alguns artigos que estão fazendo análise da cultura, e estão fazendo análise de cinema e análise de outras produções culturais que não chegaram ainda traduzidos por aqui. Então a gente fala aí sobre o que a gente tem, que são os capítulos publicados em Tendências e Impasses. Ele está dividido em duas partes, a gente discute hoje a introdução e a parte 1, e no próximo vídeo, daqui duas sextas, eu acho, a gente discute a parte 2. É um texto que ele já tem algumas ideias que, passado aí todo o tempo do qual ele foi publicado, a gente já tem alguns conceitos meio que até já discutidos de maneira quase popular, não acadêmica. Então, o conceito de gênero ele já foi muito discutido de lá para cá, mas ainda assim ele é um texto bastante importante e ele também é um texto complexo, é um texto que é necessário a gente se voltar para ele, porque ele não é um texto tão facinho de entender. Então a gente vai discutindo conceitos e ideias que estão apresentados aqui pela Teresa de Lauretis. Bem, pensar um pouquinho sobre o título, A Tecnologia de Gênero, a gente já consegue ter uma ideia do que ela está chamando de gênero aqui, que é a ideia de que o gênero ele é isso que é produzido. Então importa a gente saber como ele é produzido, em que circunstâncias ele é produzido, em que momento histórico ele é produzido, mas a gente sabe que ele é produzido. Se a gente entende o gênero como uma tecnologia, a gente consegue entender também que essa tecnologia avança, ela se modifica. De qualquer maneira, a gente consegue entender que nunca está estanque. A gente tem sempre uma modificação conforme o tempo vai passando, conforme as coisas e as pessoas vão se modificando, conforme a cultura vai se modificando, o que a gente compreende sobre gênero também vai se alterando, também vai se modificando. Então a gente já sabe aí que gênero é uma tecnologia, é algo produzido para cumprir uma determinada função. A gente pode entender aí esse objetivo primordial. Bem, como ela vai apontar no início dos anos 60, dos anos 70, o gênero ela era compreendido meio que da mesma maneira como era compreendida a diferença sexual. Então era como se o gênero fosse uma extensão do sexo. O masculino fosse uma extensão do homem e o feminino fosse uma extensão da mulher. Então, essa diferenciação sexual era exatamente o que era utilizado pela teoria feminista para fazer análise da cultura, para fazer análise de livro, para fazer análise de cinema, para fazer análise das pessoas e de seus comportamentos. Então, essa leitura era feita a partir dessa ideia primária de gênero como diferença sexual. Com o passar do tempo, as coisas vão evoluindo e a gente vai entendendo que diferença sexual é uma coisa e diferença de gênero
gênero é outra coisa, tem outro papel, tem outro peso e ele é construído de uma maneira também diferente. O grande problema de se entender o gênero como uma extensão da diferença sexual é que a gente entende também a mulher como uma extensão do homem. Então, a questão de diferença sexual, ela não é entendida a partir de uma diferença pura e simples. Então, homem é desse jeito e mulher é desse jeito. Como a gente consegue perceber em textos feministas anteriores, a gente vai entender que levou muito tempo para se criar uma ideia de mulher completa, sem desfalques. A Simone de Beauvoir falou muito sobre isso em Segundo Sexo. Então, é como se a gente tivesse uma ideia básica de sujeito, que é o homem, e a mulher fosse o que é diferente desse homem, sabe? Quando a gente pensa sobre literatura, a gente consegue ter isso exemplificado de uma maneira muito clara. Então, é como se a gente tivesse uma literatura que fosse geral, que fosse meio que uniforme, uma grande literatura que representa meio que todo mundo, que é geralmente a literatura produzida, no caso da literatura brasileira, ali no eixo Rio-São Paulo, por pessoas de classe média alta, e tudo que escapa desse padrão vai ser entendido como literatura de minoria, vai ser entendido como literatura negra, vai ser entendido como literatura de mulher, vai ser entendido como literatura LGBTQIA+, vai ser entendido como literatura periférica no sentido de classe. Então é como se a gente tivesse uma ideia e tudo que escapa dessa ideia disso que é certo fosse entendido como algo periférico. Nesse sentido, a gente entende que a mulher, ainda hoje, mas especialmente durante os primeiros estudos feministas, era apontada pelas feministas como também um sujeito periférico. Então a gente tem um homem que se comporta e pensa e existe de uma determinada maneira, e a mulher vai ser exatamente o que escapa em relação a isso. Quando a gente já está ali por meados dos anos 80, o conceito de gênero já se ampliou muito e já está se entendendo que a mulher, o feminino e o masculino, eles não são necessariamente uma extensão do homem e da mulher pura e simplesmente. A gente vai entender que esses sujeitos, eles são produzidos, entre outras coisas, por meio de códigos linguísticos. A gente vai aprendendo a ser mulher e a gente vai aprendendo a ser homem. E a gente também não aprende a ser mulher e a ser homem de uma maneira uniforme. Não é como se a gente recebesse uma cartilha que vai funcionar para todas as mulheres ou uma cartilha que vai funcionar para todos os homens. A gente vai ter outros marcadores para o qual a gente vai olhar, questão de raça e questão de classe, os principais aí, os mais básicos. Hoje a gente já consegue pensar em outros marcadores, como pessoas com deficiência, por exemplo, e a gente vai entendendo que cada um vai aprendendo a ser mulher e a ser homem a partir das condições que estão recebendo, a partir dos códigos linguísticos que ela vai recebendo desde que ela nasce enquanto ela está viva. De modo mais complexo, a gente já consegue entender agora o gênero como sendo o conjunto de efeitos produzidos em corpos. Por isso ela vai dizer que o gênero ele é sempre representação e ele também é autorrepresentação. Ou seja, a gente vai aprendendo sobre gênero, a gente vai recebendo um espaço gendrado, ou seja, a gente vai aprendendo a existir de uma maneira no mundo a partir das informações que a gente vai recebendo e a gente incorpora essas representações, ou seja, a gente incorpora esses efeitos e a gente também nos representa para o outro a partir desses efeitos que a gente recebeu. Então é como se o modo como a gente existisse no mundo, a partir das coisas que a gente recebeu, contribuísse para que outras pessoas existissem no mundo a partir dessas informações que ela vai obtendo da gente. Então uma menina que nasce, ela vai desde cedo ver sua mãe se comportando e se movimentando e falando e trabalhando de uma determinada maneira e ela incorpora isso e ela vai reproduzindo isso de uma certa medida. Só que a mãe dessa menina, por sua vez, passou por esse mesmo efeito de produção de efeitos discursivos que vão produzir efeitos no seu corpo. Então o modo como essa mãe existe, como ela trabalha, como ela se movimenta, como ela fala, ela recebeu também muito provavelmente da sua mãe. Então essa mulher representa porque ela recebeu isso de alguém, mas ela também autorrepresenta porque ela contribui para que alguém leia ela dessa maneira pela qual ela está se pondo. Ela elenca 4 pontos que ela vai dizer que são coisas e elementos que caracterizam o gênero. Primeiro, ela vai dizer que gênero é representação, ou seja, ele não é real, mas ele é uma maneira por meio da qual ela representa um determinado comportamento. A gente pode pensar sobre isso comparando com a questão da diferença biológica. Então, para muita gente, a mulher, de repente, sei lá, ser mais emotiva, é compreendido como uma coisa natural, por causa do cérebro, por causa da biologia, por causa da formação da mulher, por causa das ancestrais, alguma coisa assim. Então as pessoas muitas vezes vão entender que o fato de se entender, de se dizer que a mulher é mais emotiva,
tem a ver com aspectos biológicos. E não tem a ver com gênero por uma série de questões. A mulher, ela é permitida, vamos dizer assim, expressar suas emoções de modo mais livre do que os homens. Então, necessariamente, a gente olha para a mulher e entende que ela é mais emotiva. Só que isso é uma representação. A mulher não é necessariamente mais emotiva. Ela talvez tenha sido ensinada a ser um pouco mais emotiva do que os homens que têm suas emoções castradas desde muito pequenos. O segundo ponto, ela vai dizer que a representação de gênero é a sua construção. Isso implica dizer que a ideia de gênero ela não é de jeito nenhum estanque. Então a gente pode perceber diferenças quando a gente olha para espaços geográficos diferentes. A gente pode perceber diferenças quando a gente olha para a história. Então o modo como as mulheres eram oprimidas é diferente do modo há 100 anos atrás ou há 50 anos atrás. É diferente das formas de opressão que a gente conhece hoje. Se a gente compara países diferentes, a gente também vai perceber essas nuances. Se a gente olha para mulheres de classes diferentes, a gente também consegue perceber essas modificações. Então o gênero é a sua construção, ele está sempre em modificação e a gente vai perceber diferenças a partir de todos os aspectos que a gente visualizar. O terceiro ponto tem a ver com o segundo ponto, que é a ideia de que a construção de gênero ela vem se construindo e ela vai se construindo enquanto o ser humano estiver na Terra. Enquanto a gente estiver na Terra, a gente vai modificando esse conceito e o modo como a gente age e reage em relação a esse conceito. Paradoxalmente, no ponto quarto, ela vai dizer que a construção de gênero também é a sua desconstrução. Então, quando a gente pensa na importância do feminismo para poder pensar sobre as relações de gênero, a gente entende que ele contribui para a gente desconstruir relações de gênero. Só que quando ele contribui para desconstruir relações de gênero, ele também contribui para que novas relações de gênero sejam construídas. Muito por isso que às vezes os sujeitos, homens e mulheres, ficam em crises em relação aos seus papéis. Qual é o papel do homem? Qual é o papel da mulher? Justamente porque a gente desconstrói aquela ideia, sei lá, de que a mulher precisa ser responsável pela casa, pela família e pelos filhos, e o homem precisa ser o provedor. E aí, quando se desconstrói essa ideia, sobra o que para o sujeito? O sujeito fica em dúvida em relação a como agir, né? Qual o modo como esse homem vai se comportar a partir de agora? Qual o modo como essa mulher vai se comportar a partir de agora? Então, às vezes, gera uma crise muito legítima nos sujeitos, justamente porque não sabem muito bem como vão construir esse novo espaço que está aí meio que aberto, pleno de possibilidades, e que para muita gente o fato de ter um espaço aberto, pleno de possibilidades, é um espaço para crise gigantesco. A gente já entende, como eu falei lá no início, que gênero ele não é necessariamente a questão da diferença sexual. Diferença sexual é uma coisa, ou diferenças biológicas são uma coisa, e diferenças de gênero são outras coisas. Então, a gente não entende que o gênero ele é diferença sexual. Mas, de qualquer maneira, a ideia de gênero e a ideia de diferença de gênero, ela vem da diferença sexual. Por isso, ela vai colocar aqui o conceito sistema sexo-gênero. Então, isso que ela vai chamar de sistema sexo-gênero é isso que vai fazer com que o sujeito construa um feminino, a mulher construa um feminino a partir do momento em que ela nasce mulher, e o homem vai aprender a ser homem, vai receber uma gramática de gênero a partir do momento que ele nasce homem, que ele nasce um indivíduo aí do sexo masculino. Então a gente vai recebendo informações que levam a gente a lugares diferentes. Claro que não é uma pura e simples diferença, a gente vai trabalhar aqui com hierarquias, a gente vai ter muitos pontos de hierarquia. Então a gente vai ter uma ideia de tudo que é associado ao feminino visto como uma coisa negativa e tudo que é associado ao masculino visto como uma coisa positiva. Então a ideia de virilidade, a ideia de força, a ideia de decisão, quanto que a mulher ela é a sensível, ela é a delicada, ela é a indecisa, ela é a que precisa ser cuidada, ela é a mais afetiva, você precisa falar de modo mais delicado. Então a gente tem aí não só uma diferenciação de gênero, a gente tem uma hierarquização de gênero, e essa hierarquização de gênero vai ser exatamente o ponto a partir do qual se validam todas as formas de violência de gênero e todas as formas de violência sexual que a gente conheça. Então, a partir do momento que o sujeito ele se acha esse grande ser viril, com uma sexualidade incontrolável, com um poder sobre a mulher que é direito dele, Eliette Safioti falava muito disso, tem vários vídeos sobre ela aqui, mas a partir do momento que esse sujeito ele se acha esse ser extremamente poderoso, com pleno e livre direito de acesso
acesso ao corpo das mulheres, inclusive às vezes de mulheres da sua família, suas filhas, suas sobrinhas, que estejam de repente por algum momento ali sob o seu cuidado, esse sujeito ele se sente no direito de violar essa mulher, essa menina, justamente porque na cabeça dele isso é direito dele, ou isso vem de uma coisa que ele não consegue controlar, que é o seu desejo sexual. Hoje também a gente já entende que essas formas de violência, ela não tem necessariamente a ver com o desejo sexual. Não é por causa de uma vontade sexual que seja incontrolável para esse homem. A gente tem aí uma hierarquização de poder, uma relação de poder, e é fundamental a gente pensar sobre elas para a gente construir espaços de liberdade e espaços de outras formas de existir no mundo, por meio das feminilidades e por meio das masculinidades, construídas de uma outra maneira que permita a gente reduzir esses índices de violência. É isso por hoje. Ela acaba essa discussão aí da parte 1 falando sobre essa questão da diferença sexo-gênero, ou aliás, do sistema sexo-gênero. E no próximo vídeo a gente vem aqui para finalizar e falar da parte 2. Até mais!